Bom, e a gente continua falando sobre esse assunto. Agora eu recebo aqui o psiquiatra e presidente da Associação Piauiense de Psiquiatria, Vicente Gomes. Seja bem-vindo ao Piauí TV Primeira Edição. Você pode participar também mandando mensagens para a gente pelo WhatsApp 981798115. Pode mandar suas perguntas que o Dr. Vicente vai respondê-las a partir de agora. Boa tarde. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos. Tem alguns esclarecimentos que as pessoas muitas vezes ficam em dúvida em relação a esse caso. Por exemplo, no caso de uma pessoa desse rapaz que está sendo provavelmente apontado, né, como o autor do incêndio que matou o irmão e a cunhada. Ele está preso, está internado nesse momento, mas existem exames que precisam ser feitos, né? Esses exames podem atestar que essa pessoa tem sanidade mental ou que não. Agora, o que define isso? É saber que essa pessoa estava consciente através dessa entrevista, desse teste, na hora do crime? Isso, Aline. Essa pessoa que cometeu esse delito, ele deve ser submetido a uma avaliação psiquiátrica, para avaliar se no momento do crime ele tinha aquela consciência, se ele estava realmente com o seu juízo de realidade estabelecido naquele momento. Tá? Então, assim, se esse paciente, ele no momento, por exemplo, ele tiver psicótico, seu juízo de realidade comprometido, não tiver o entendimento da situação naquele momento, ele deve ser encaminhado para um hospital de custódia e tratamento, tá? Para cumprir uma medida de segurança. Tá? No nosso caso aqui em Teresina, como a gente não tem um hospital de custódia e tratamento, esse paciente ele é encaminhado para o Hospital Areolino de Abreu, que tem um pavilhão específico para isso. Ou seja, não é só o histórico de transtornos mentais que vai garantir que essa pessoa realmente cometeu um crime e pode ser punido, e a punição dele vai ser tratada como uma pessoa com transtornos mentais? Sim, porque aquele paciente ele pode ter um histórico de transtorno mental, no momento ele pode estar compensado, ele pode estar em tratamento ambulatorial, tomando sua medicação, ele pode realmente, naquele momento, ele ter consciência da situação. Como é que é o tratamento hoje das pessoas? Porque antigamente tinha o presídio que guardava, que internava as pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei, hoje não. É no Areolino de Abreu, como você acabou de falar. Como é que é o tratamento dessas pessoas? Esses pacientes que cometeram crime, que eles estão, por exemplo, nesse pavilhão destinado a receber esses pacientes provenientes da justiça, eles são submetidos a um tratamento com equipe multidisciplinar, com psiquiatra, uso de medicação, acompanhamento psicológico, acompanhamento com toda a equipe necessária para poder tratar e relacionada ao problema dele, ao transtorno mental. Frequentemente vão ser refeitos novos testes, novas avaliações para saber se ele está apto a voltar ao convívio da sociedade. Né? Sim, esse paciente ele precisa ser submetido a reavaliações para ser avaliada a questão se cessou ou não a periculosidade. Até porque existem novas diretrizes, né, do Ministério da Saúde que estão em vigor há alguns anos, que preconizam sobre a questão da internação, né, internação permanente de alguns pacientes, que isso hoje não é mais obrigatório, não é mais nem tão recomendado, né, a internação permanente desses pacientes. Né? Do paciente com transtorno mental, vamos falar aqui num caso que o paciente não tenha, fora esse problema da justiça, tá? Com relação à questão da internação. Existem alguns casos que realmente esse paciente ele vai ter indicação de internação. Por exemplo, um paciente que ele está com o seu juízo de realidade comprometido. Esse paciente que pode estar escutando vozes, esse paciente que está colocando em risco a sua vida e a vida de terceiros, esse paciente ele deve ser submetido à internação. Agora, existem casos que esse paciente ele deve proceder a fazer atendimento ambulatorial, tá? E ser acompanhado com a equipe multidisciplinar, ser acompanhado no próprio CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, destinado para esses pacientes. Voltando à questão aí dos presos em conflito com a lei que tem transtornos mentais, é possível que algum desses pacientes possa tentar burlar ou até conseguir burlar um exame como esses? Alguns pacientes, principalmente aqueles que têm transtorno de personalidade, ele pode em algum momento tentar burlar essa situação, mas a avaliação de um médico especialista, de um psiquiatra forense, ele provavelmente irá reconhecer esse tipo de situação. E que tipos de transtornos são mais comuns entre esse tipo de paciente? A esquizofrenia é um transtorno comum, tá certo? É o transtorno psicótico mais comum relacionado a esse tipo de situação. Existem outros transtornos também, transtorno de humor, transtorno bipolar, existe casos também relacionados a transtornos de uso de álcool e drogas.
Entendi. Agora vamos passar aqui para as perguntas, estão chegando algumas, e tem um telespectador querendo saber se existem sinais indicativos de um surto, uma espécie de pré-surto. Esse paciente, ele vai apresentar algumas alterações de comportamento. Tá? Então, assim, aquele paciente que começou a apresentar um comportamento estranho, se isolando, aquele paciente que está rindo sozinho, aquele paciente que está conversando sozinho, a pessoa vai perceber uma alteração de comportamento nesse paciente. Então, esse paciente, o ideal é que o familiar leve esse paciente para ser consultado por um psiquiatra. Outro telespectador está lembrando do caso de um rapaz que invadiu uma igreja católica, foi recentemente uma igreja lá na zona norte de Teresina, e ele acabou quebrando uma imagem de uma santa. E ele quer saber, possivelmente ele teria problemas mentais, ele quer saber como reagir diante de um fato desses, como as pessoas que estão no momento presenciando devem reagir, como a própria polícia também deve proceder. Esses pacientes... inicialmente, quando eles apresentam um quadro de agitação, o ideal é que o quê? Que se chame a polícia, tá? Para conter esse paciente, mas também é importante o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, uma equipe especializada para também abordar esse paciente de uma forma adequada. É possível identificar quando essa pessoa que foi internada por crime está preparada para voltar a conviver em sociedade? É o Adalto Rodrigues. Isso, Adalto. É por isso que esse paciente ele precisa de uma reavaliação. Ele precisa estar passando por esses processos de reavaliações para realmente ver se ele está apto a voltar a conviver em sociedade. Meu marido não quer ir à consulta com o psiquiatra. Eu posso levar uma procuração para que ele tome alguma medicação? Como agir, então, para convencer? São duas perguntas, sim. Olha, assim, depende muito do quadro. Se for um transtorno psiquiátrico que não esteja levando esse paciente a um risco para ele ou para terceiros, é importante tentar realmente convencer, de uma abordagem mais tranquila, amigável. Agora, se realmente esse paciente ele tiver, por exemplo, no estado de psicose, fora do seu juízo de realidade, colocando em risco a sua vida e a de terceiros, aí ela tem que proceder para que esse paciente ele seja avaliado de uma forma compulsória. Compulsória, ou seja, obrigatoriamente ele vai ter que ir à força sem a permissão dele, porque ele não tem condições de tomar decisão alguma naquele momento. Isso. Existe perícia psicológica no Piauí? Uma pergunta aqui do Jax. Olha, esses pacientes que são suspeitos de serem acometidos por algum tipo de transtorno mental, eles são avaliados por essa equipe, e essa equipe é composta por profissionais especializados da área. Eu queria saber também do senhor, a gente falou aí da questão da reincidência, desses pacientes. Eles ficam internados, sendo acompanhados por uma equipe multidisciplinar, e o psiquiatra da reportagem acabou falando que eles dificilmente reincidem no crime. O que faz com que esses pacientes mantenham essa sanidade e não repitam atos como esses? Eles serem submetidos a um tratamento, um bom tratamento, um tratamento mesmo adequado. Fora, inclusive. Sim, sim, um tratamento fora. Ele pode ser submetido, sim, a esse tratamento ambulatorial, tomando sua medicação, fazendo o seu acompanhamento psicológico. Isso é importante. Mas ele vai ter que tomar para o resto da vida, fazer esse acompanhamento para o resto da vida, né? Dependendo do tipo de transtorno. Tá certo, então. Obrigada, doutor, mais uma vez pela sua participação aqui no Piauí TV Primeira Edição. A gente conversou aqui com o Vicente Gomes, que é psiquiatra e também presidente da Associação Piauiense de Psiquiatria. Boa tarde para o senhor.